as passagens dessa parte final para trabalhar. Bom, já está gravando de novo. Eu vou voltar aqui para o modo de apresentação, tela cheia. Percebam que essa proposição aqui sobre os objetos, né, ela está como desdobramento da terceira proposição, né, da proposição número 3, que é aquela que diz a figuração lógica dos fatos é o pensamento, né? Depois a gente vai voltar a essa parte, né, mas é porque, como essas questões relativas a, ao que está para além do limite do mundo, né, elas ganharam força, eu resolvi hoje começar por elas, tá? Então vamos voltar lá, depois a gente retoma. Então, então eu chamaria a atenção dessa proposição, né? O místico não é como o mundo é, mas que ele é, né? Ou seja, a existência do mundo é o místico por excelência, né? Então, são questões que estão próximas, por exemplo, à questão do sentido da vida. Ao mesmo tempo, aparece aqui a questão de Deus, né? Então, ele diz: como seja o mundo é completamente indiferente para o Altíssimo, Deus não se revela no mundo, né? Então, Deus também faz parte disso que está fora do mundo, né? E, ao mesmo tempo, como seja o mundo, né? Que é a questão por excelência das ciências naturais, né? Essa questão é uma questão totalmente indiferente a Deus, para o Wittgenstein. Embora para ele Deus não se revele no mundo, né? Então você vê, você começa a tocar aqui nesses pontos, né? A ética, a estética, a religião, o místico, né? Tudo isso está fora do mundo, né? É... Então, aqui essa frase, a proposição 6.421, ele diz: é claro que a ética não se deixa exprimir, né? Ele usa a mesma palavra, né? Aussprechen, né? O mesmo verbo, né? Então, de novo, dizer que a ética não se deixa exprimir, assim como o objeto não se deixa exprimir, é dizer que são coisas do campo do místico, ou seja, do campo do inexprimível, do inexpressável, né? E aí ele diz, a ética é claro, né? Então, quando diz é claro, tem alguma coisa de provocador, né? Existe claro. Né? É claro que a ética, tipo, é óbvio, né? Então, há algo de provocador nessa fala, né? É óbvio, né? É claro que a ética não se deixa exprimir, e aí
Ele diz a ética é transcendental, e aí quando ele diz isso, transcendental aí é um conceito bastante obscuro, né? Porque transcendental aí teria a ver com esse inexpressável, portanto, o conceito de transcendental dele não tem nada a ver com o conceito de transcendental kantiano, porque, ao contrário, né, quando o transcendental para o Kant é exatamente aquilo que é o objeto da metafísica, aquilo que pode ser conhecido pela filosofia, né? Quando Kant fala do sujeito transcendental, né, que não é o sujeito empírico, né? Então, em Kant, se tem essa oposição entre empírico e transcendental, né? E o transcendental é exatamente aquilo que é o objeto da filosofia, né? E ele vai dizer que o transcendental é aquilo que está fora, né? Ao mesmo tempo, ele diz que ética e estética são uma coisa só, né? Então, ou seja, são uma coisa só nesse sentido de que ambas participam desse campo do não expressável, né? Mas, assim, eu vou voltar ainda um pouquinho antes, né, nessa. Então, quando ele diz todas as proposições têm igual valor, ele está dizendo que elas não têm nenhum valor, ou seja, que a questão do valor é uma questão que é uma questão da ética, né? E que é uma questão do inexprimível, do inexpressável, né? Então ele diz, então, por exemplo, isso fica claro na 6.41, quando ele diz o sentido do mundo deve estar fora dele, né? Der Sinn der Welt. Então aqui ele começa a falar desse fora do mundo, né? Então, do mesmo modo como ele fala lá do sentido da vida ou do sentido do mundo, né? A própria palavra sentido aí, eu acho que ele, obviamente, não está usando no sentido técnico do termo, né? Por exemplo, no sentido fregeano do termo, né? É até obscuro, né? O que ele quer dizer com isso, né? Mas, de qualquer modo, o mundo não é alguma coisa que tenha sentido. Para ele, a questão do sentido não faz parte do mundo, porque o mundo é apenas um conjunto de fatos, é apenas a totalidade dos fatos, ou seja, há uma separação entre fato e sentido. Então, uma coisa é eu dizer, é um fato que eu estou aqui agora dando essa aula. Isso é um fato. Que pode, e a enunciação desse fato, quando eu expresso isso através de uma proposição, vocês podem dizer se essa proposição é verdadeira ou falsa. Né? Suponho que ela seja verdadeira, que eu esteja de fato aqui dando essa aula. Mas se eu perguntar pelo sentido de eu estar aqui dando essa aula, qual o sentido de eu estar aqui dando essa aula? Então isso já não é mais um fato. Portanto, isso já não pertence mais ao mundo. Isso já está fora do mundo. Né? Por quê? Porque no mundo tudo é como é. E tudo acontece como acontece. Eu estou aqui dando essa aula. Não existe a questão do sentido de eu estar aqui dando essa aula. Existe apenas o fato de que eu estou dando essa aula. O mundo é a totalidade desses fatos. Então, não há nele, no mundo, nenhum valor. Por isso que todas as proposições têm igual valor. Porque no mundo não há nenhum valor. E se houvesse, não teria nenhum valor. Então, veja, não é o tipo de proposição que se espera de um lógico, né? O mundo não tem nenhum valor. Então, não há no mundo nenhum valor. E se houvesse, não teria nenhum valor. Se há um valor que tenha valor, deve estar fora de todo acontecer e ser assim. Então, a dimensão do valor, ela está fora do mundo. Pois todo acontecer e sem ser assim é casual, é por acaso. Então, é um acaso total. Então, é a ausência de sentido. Né? Então, eu estou aqui dando essa aula.
isso é um acaso total. Eu, pessoalmente, concordo totalmente com Wittgenstein, né? Com esse Wittgenstein do Tractatus, né? Todo acontecer e ser assim e não assado é completamente contingente, é um acaso total. Eu estou aqui dando essa aula, mas Deus sabe por quê, né? Assim, as coisas foram indo, mas, por exemplo, eu poderia não estar dando. Hoje de manhã eu poderia ter tido uma crise, desistido de continuar sendo professor e decidido que eu ia abandonar a universidade, pedir demissão e estaria hoje, sei lá, na beira do rio, admirando a natureza. Mas eu estou aqui, né? Então, todo acontecer e ser assim é completamente marcado por essa casualidade, por essa contingência. Então, o que faria o mundo não ser contingente, não ser casual, não pode estar no mundo. Por quê? Porque no mundo só há fatos. Só há fatos no mundo. Não? Então, se existisse alguma coisa que fosse assim o sentido do mundo, né? O valor do mundo, qual o valor de as coisas existirem? Né? Então, aquela pergunta lá que o Heidegger coloca no Introdução à Metafísica, que abre, né, esse livro do Heidegger, Introdução à Metafísica, que para ele é a questão metafísica fundamental, que é por que existe tudo em vez de não existir nada? Né? Então, é bem isso. Né? Vamos dizer, então, que o Heidegger chama essa questão de questão metafísica por excelência, o Wittgenstein concordaria, porque é uma questão que não faz nenhum sentido se você parte do princípio que o mundo só existe, é constituído de fatos, né? Então, o que faz o mundo, o que poderia fazer o mundo não ser casual, não pode estar no mundo. Do contrário, seria algo, por sua vez, casual, porque tudo que está no mundo é casual, é por acaso, é contingente. Então, o sentido deve estar fora do mundo. Né? Então, estou lendo essas sentenças, Francisco, são essas sentenças que tematizam um pouco esse fora do mundo que você estava querendo entender melhor, né? Aí ele vai dizer, então, é por isso que tão pouco pode haver proposições na ética, né? Então, não existem proposições na ética. Podem existir falas, mas falas totalmente, para ele, destituídas de sentido. Então, ele diz, proposições não podem exprimir nada de mais alto. Desculpa. Então, proposições não podem exprimir nada de mais alto. Aí, que é uma outra expressão que ele usa, né, mas são sinônimos, né? Ausdrücken e aussprechen, né? Exprimir, expressar, né? Esse höres, né? Então, isso aí tem a ver com aquilo que ele diz no prefácio, né? Quando ele diz lá no prefácio, né? Quando ele diz a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha opinião que, no essencial, resolvi de vez os problemas. E, se não me engano quanto a isso, o valor deste trabalho consiste, em segundo lugar, em mostrar como importa pouco resolver esses problemas. Né? Então, tipo,
as proposições não podem exprimir nada de mais alto, né? E é por isso que ele vai dizer depois, né? Quando ele fala o Altíssimo, né? Quando ele chama Deus, esse mais alto e o Altíssimo, né? Nada de mais elevado, né? Então, ele diz, é por isso que tão pouco pode haver proposições na ética, proposições não podem exprimir nada de mais alto, e aí depois, é claro que a ética não se deixa exprimir, então é quase que uma repetição da mesma ideia, né? Professor, Sim. deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando a gente fala de Platão, existem dois mundos, né? Existe o mundo das ideias e existe esse nosso mundo, que é o mundo da cópia das ideias. Eu não sei se Platão chama isso de mundo, tá? Mas ele certamente diz que existem, por um lado, as ideias, ou pelo menos o personagem Sócrates diz em alguns diálogos, né, que existem ideias e existem cópias das ideias. Isso. Não sei se existem dois mundos, né, mas... Bom, eu tinha entendido, pelo que eu estudei com os outros professores, que seria o mundo do sensível e o mundo do inteligível. Assim. Só que se você for procurar essa expressão no Platão, você nunca vai encontrar. Bom, entendeu? A gente tem que partir dos textos e não da exposição genérica dos textos, da exposição. Se você for procurar a expressão mundo das ideias, porque como é que você diria em grego mundo das ideias? Você teria que dizer assim, cosmos ton eidon, sei lá. Você não vai encontrar essa expressão em Platão. Nunca, em nenhum lugar. Então, quando a gente fala de mundo das ideias, isso não é uma expressão que é encontrada nos diálogos de Platão. Isso é uma expressão encontrada nos manuais de filosofia. E quem usa essa expressão é alguém que está se referindo aos manuais de filosofia e não aos textos de Platão, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu falo isso porque eu escrevi sobre Platão no meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei com texto grego, então, um filósofo que eu estudei muito, durante muitos anos, né? Então, eu jamais encontrei a expressão mundo das ideias em nenhum diálogo de Platão, tá? Mas, de qualquer modo, essa oposição a qual você está se referindo entre, vamos usar uma palavra aí, uma dimensão inteligível e uma dimensão sensível, essa oposição, ela é claramente a oposição entre noeton e aisteton, inteligível e sensível. Isso sim, isso existe. Em Platão, com certeza. Desculpe te interromper, mas é porque é fundamental que eu transmita isso. Ou seja, que nós não nos utilizemos de expressões que não se encontram no texto de Platão. Bom, mas o inteligível e o sensível, eles são diferentes? Nos diálogos de Platão, eles aparecem como sendo essencialmente diferentes. E aqui, pelas explicações e pelos exemplos que estão sendo colocados, nós poderíamos dizer que tanto o fato como o sentido do fato estão os dois nesse mesmo mundo, num mesmo mundo? Não, para o Wittgenstein, o sentido está fora do mundo.
Não, mas o que eu quero dizer é como se o sentido ele não está dentro do mundo dos fatos, mas o sentido ele não pode ser o expressado do próprio fato. Quando você falou assim, eu estar aqui dando essa aula é um fato. Isso, Tudo bem, é um fato. Agora, o sentido desse fato é que não pode ser expressado. isso. Então, e aí, isso quer dizer que o sentido e o fato estão no mesmo ambiente, seja ele o nome que for que seja dado? Não, mas Assim, então, diferentemente dessa coisa do Platão, que existe o ambiente do sensível, e existe em oposição o ambiente do inteligível, aqui nós estaríamos falando também de uma oposição ou nós estaríamos falando do mesmo ambiente, seja ele o nome que for? não, toda questão é a gente entender o que é o mundo para o Wittgenstein. Quando Wittgenstein fala que como ele fala aqui, né? O sentido do mundo deve estar fora dele. Isso não quer dizer que fora do mundo existe um outro mundo, entendeu? Não, Então, porque essa mesmo minha dúvida. Ele não está dizendo isso. Ele não está não, dizendo que existe um outro mundo onde os sentidos estariam. O não, sentido, ele está no mesmo mundo que o fato está. Simplesmente, eles são coisas diferentes. não. Nenhuma das duas coisas que você disse estão certas. Todas as duas estão erradas. Professor, Pera, sem escute querer. só. Ah, Escute tudo só, bem. Gabriel. É porque você não está partindo da definição de mundo de Wittgenstein. Então, a definição de mundo de Wittgenstein é mundo a totalidade dos fatos. O que existe fora do mundo não é mundo. Não é um outro mundo. Agora, isso não quer dizer que o fato de que existam fora do mundo não quer dizer que existam, nem que existam dois mundos, nem que o que está fora do mundo esteja no mesmo mundo onde estão os fatos. Que é Então, isso que você tentou sugerir. então Então, onde é por que exemplo, estaria? o sentido do mundo, por exemplo, o sentido de eu estar aqui, ele não está aqui no mundo. Ele está fora do mundo. Por exemplo, você pode dizer, talvez isso te ajude a pensar, que mundo para o Wittgenstein é apenas o que pode ser representado na linguagem. Tudo que não pode ser representado pela linguagem, para o Wittgenstein, está fora do mundo. Só que isso que está fora do mundo, eu não tenho como chamar isso, porque exatamente isso está fora da linguagem, eu não tenho como me expressar sobre isso. Sobre isso, Francisco, para o Tratatus, eu só posso me calar. Eu não posso. Você está tentando forçar um discurso sobre o que está fora do mundo, sobre o sentido, mas o que o Wittgenstein está dizendo é que sobre isso nós não podemos falar. Então, isso está fora da linguagem. Isso não é alguma coisa que possa ser expresso na linguagem. Professor, mas não pode ser experimentado? Pode ser experimentado, mas uma coisa é experimentar, outra coisa é falar. Sim, mas se você está experimentando alguma coisa. E essa E alguma coisa, ela estaria, então, aonde? fora do mundo. E aonde seria? Seria esse, não ser, se não seria esse outro mundo do Platão, que é o mundo das ideias, o que seria esse outro mundo, então, para o Wittgenstein? Seria o místico, seria aquilo sobre que não se pode falar. Então, você está querendo definir o fora do mundo. Não, eu estou querendo entender, professor, não estou querendo definir nada, não. Isso Estou não, querendo mas isso não entender é. o que a gente está falando, né? Assim, para eu ter um entendimento o que eu estou aprendendo. Então, aí é que está. O que você está aprendendo é que há limites para a compreensão. E que existem coisas
que não podem ser compreendidas. Só que o Wittgenstein vai dizer que, na verdade, não é que sejam coisas que não podem ser compreendidas. São coisas que simplesmente você não pode falar sobre elas. Que se você parar de falar, você vai se relacionar com essas coisas. E você vai compreendê-las. Né? Mas você não vai poder falar. O problema é que você está querendo falar sobre isso. Então, quando ele diz aqui, o sentido da vida se fez claro. Não é por essa razão que as pessoas para as quais, após longas dúvidas, o sentido da vida se fez claro, não se tornaram capazes de dizer em que consiste esse sentido. Então, assim, você pode... isso pode se fazer claro para você, o sentido da vida. Isso não quer dizer que você vai ser capaz de dizer qualquer coisa sobre isso. Então, assim, o seu problema não é entender. Você pode até entender, só que você não pode falar sobre isso. Essa experiência, ela é inefável. Né? Ela é inefável, ela é inexpressável, ela é inexprimível. Então, você não pode falar sobre isso. Isso está fora do mundo. Agora, você pode experimentar. Você pode experimentar isso. Isso eu acho que é por isso que eu escrevi esse artigo, né? O artigo se chama Ética, Vida e Experimentum Linguae em Wittgenstein e Agamben, né? Então, você pode fazer uma experiência disso, mas para o Wittgenstein isso não quer dizer que você vai poder falar dessa experiência. Então, mas essa experiência, ela não pressupõe um outro mundo, um mundo das ideias, por exemplo. Não, ela não pressupõe um outro mundo. Uhum. Ela pressupõe que aquilo de que a experiência é exatamente aquilo que está fora do mundo. Mas sobre isso eu não posso falar, Francisco. É um limite. É um limite. Veja, segundo os físicos, o universo está em expansão. E existe um limite do universo. Você pode se perguntar o que tem do outro lado. Você pode perguntar para os físicos. Eles não têm a menor ideia. Eles acham que não tem nada do outro lado, porque o universo, tudo que está do lado de dentro, não tem lado de fora. Professor, desculpa, mas de uma certa maneira também seria até interessante que para o Wittgenstein nem o limite é alcançável, né? Porque se suporia que você sabe o que é o outro lado para traçar o limite, né? Você só pode chegar próximo da beirada, né? Não, ele diz que você pode traçar o limite de dentro. Sim. Essa que é a... Ele diz isso desde o prefácio, que esse limite ele vai ser traçado de dentro, né? Sim, mas tentando fazer um comentário ainda a questão do Francisco, e aí até se pautando um pouco nessa questão do limite, de dentro e de fora, se fôssemos torcer muito, assim, fazer uma comparação entre o que é esse mundo das ideias para Platão e Wittgenstein, seria a própria noção do Tractatus, de que, olha, existe um limite para o nosso mundo, e existe regras lógicas, e o Tractatus se propõe a isso, a demonstrar essas regras lógicas que informam, né, para brincar com essa torção do Platão, né, que fazem com que o nosso mundo seja o que ele é. Mas, na verdade, e aí você entraria em outra discussão, né, se é as ideias que informam o mundo, se elas só representam o mundo, né, essa questão do realismo, do antirrealismo também no Tractatus, também acredito que não tem uma solução, uma resposta sobre isso, né? Mas se fosse torcer para tentar aproximar esse mundo das ideias de Platão, para tentar entender o Wittgenstein, seria a própria noção que o Tractatus traz de regras lógicas que informam a proposição, capaz de dizer o mundo, seriam esse mundo das ideias, né? Porque é eles que fazem com que o nosso mundo seja o que ele é. Se eu fosse torcer bastante, assim, esses conceitos, o que o senhor pensaria sobre essa apresentação?
É muito difícil traduzir o pensamento de um autor em outro autor, né? Mas você pode dizer que, por exemplo, em Platão, o que é dizível não é o mundo sensível. Só que ele chama, não são as coisas sensíveis. Ou você pode dizer, não é a dimensão sensível das coisas. A dimensão sensível das coisas, ela é mística, ela é indizível. Você pode senti-la, mas você não pode dizê-la. Então, o que você pode dizer? Isso é uma coisa que também está dado no Hegel, né? O Agamben explora muito isso no A Linguagem à Morte, logo no início. Ou seja, se vocês forem ler o capítulo 1º da consciência, da fenomenologia do espírito do Hegel, o Hegel vai dizer que o sensível é indizível, que a linguagem ela só pode dizer universal. Ela não tem como dizer as coisas singulares na sua singularidade, na sua sensibilidade, né? Então, isso é a primeira experiência que a consciência faz, né? De que o sensível ele é indizível, né? Então, você poderia dizer que esse mundo que o Wittgenstein descreve aqui é esse mundo que aparece nos diálogos de Platão, denominado como o campo do inteligível. O campo do inteligível é o campo que pode ser descrito pelo logos, né? Mas esse campo ele é radicalmente distinto da dimensão sensível da realidade. A dimensão sensível da realidade ela é indizível. Você pode experimentá-la, mas você não pode dizê-la, né? Eu não tenho como, Francisco, dizer para você o que é a cor amarela, a não ser que você tenha visto. Eu não tenho como dizer para você qual é o gosto de uma goiaba, a não ser que você tenha provado. Eu não tenho como dizer. Isso é inexpressável, inexprimível, né? Então, para o Wittgenstein, como ele define o mundo como sendo aquilo que é do campo do expressável, ele vai dizer que isso está fora do mundo. Então, tudo depende de como é que eu defino o mundo. Entendeu? Então, isso está fora do mundo. Então, agora, o que está fora do mundo, ele não vai chamar de um outro mundo. Ele vai dizer que é simplesmente o que está fora do mundo. Então, no Platão, eu posso dizer que isso que o Wittgenstein está tentando entender como o mundo, é isso que o Platão vai entender, ou que nos diálogos de Platão aparece como sendo da ordem do inteligível, do que pode ser entendido e comunicado através do logos, aquilo que é logos em si mesmo, né? Ou, se você traduzir logos por razão, essa dimensão racional, inteligível, compreensível da realidade, né? Mas o sensível eu não tenho como dizer o sensível, né? Então, só que assim, o Wittgenstein, ele não está chamando esse fora do mundo de o sensível. Por isso que eu estou dizendo, essas aproximações, elas são falsas aproximações, porque cada autor faz um desenho. E aqui está, eu acho que meu esforço aqui vai exatamente na direção contrária, que vocês percam esse realismo teórico, ou seja, que a filosofia vai conduzir vocês à verdade. Cada autor é uma filosofia, ou seja, uma construção teórica, que você tem que aprender a andar ali, ou seja, isso não vai... Aí, nesse sentido, eu concordo totalmente com o Wittgenstein, isso não vai te resolver nenhum problema seu. Isso é um universo que você tem que aprender a andar nesse universo, assim, entendeu? A filosofia nunca resolveu e jamais vai resolver a questão da verdade, ou nada disso, né? Você tem que
é alguma coisa que se constitui. Cada autor é um autor, é uma língua, é uma construção. Então, não dá para traduzir. Agora, você pode fazer algumas aproximações entre um autor e outro, né? Mas, enfim. Ele, no prefácio, que a gente leu juntos, né? Ele. Pera lá. Essa questão que a gente está falando dos limites, né? Então, ele diz, ó, este livro, o livro presente, o livro pretende, pois, está no prefácio, que a gente leu. O livro pretende, pois, traçar um limite para o pensar. Ou melhor, não para o pensar, mas para a expressão dos pensamentos. A fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos poder pensar os dois lados desse limite. Deveríamos, portanto, poder pensar o que não pode ser pensado. Então, isso não tem como fazer. O limite só poderá, pois, ser traçado na linguagem. E o que estiver além do limite será simplesmente um contrassenso. É isso, Wittgenstein, do Tratados, né? Então, é um limite, ele insiste muito nesse ponto, é um limite traçado de dentro. Né? Eu vou numa direção, tem uma hora que eu encontro um limite, aí eu sei que daqui eu não posso ir mais. Então, eu traço esse limite de dentro. Né? Então, é como se eu tivesse, vamos dizer, numa sala escura, né? E eu vou andando até eu encontrar a parede. E aí eu vou tateando, até que eu me faça uma ideia do limite da sala, mas eu estabeleço esse limite de dentro. Não tem como sair da sala para ver como é que a sala, como é que é o outro lado do limite, entendeu? E sobre o que está fora, eu não posso falar, então eu devo me calar. Então aí que tá, aí que vem essa dimensão. A ética para o Wittgenstein, ela tem a ver com esse se calar. Né? Então, quando ele diz aquela carta que a Marjorie Perloff cita, né? Vou reler para vocês. Essa frase assim, diz muito da personalidade dele, né? Em suma, eu acho que aquilo sobre o qual muitos estão falando asneiras hoje, eu o defini em meu livro permanecendo calado. Então, por isso que ele diz que o propósito do livro é ético.
Eu queria, anteriormente, apresentar algumas palavras no prefácio, as quais, neste momento, não estão realmente lá. Entretanto, vou escrevê-las agora, porque elas podem ser uma chave para você. Eu queria dizer que minha obra consiste em duas partes. Numa que está aqui, e em tudo aquilo, e outra em tudo aquilo que eu não escrevi. E exatamente esta segunda, a que eu não escrevi, é a parte importante. O ético é delimitado por dentro, ou seja, por meu livro. E estou convencido de que, no sentido exato, ele só pode ser delimitado desse modo, ou seja, de dentro. Então, o ético sempre vai estar do lado de fora. Então, como é que eu faço para delimitar o ético? Eu delimito por dentro e digo que ele está do lado de fora. Eu não tenho como delimitá-lo lá fora. Né? Então, é tudo isso que era lá. Será que eu apaguei o Wittgenstein? Ah, não, está aqui. Então, Francisco, não sei se eu te ajudei, mas acho que a gente trabalhou bastante. Né? A gente está trabalhando bastante hoje exatamente essa questão do limite. Né? Então, por exemplo, essa questão, agora voltando lá, então, essa questão quando ele diz assim, ó, a intuição do mundo, subespécie eterne, é sua intuição como totalidade limitada. O sentimento do mundo como totalidade limitada é o sentimento místico. Então, é exatamente você pensar que esse mundo tem um limite que faz você poder pensar no fora do mundo. Ou seja, é isso que te pode dar esse sentimento místico. Né? Aqui, então, por exemplo, ele diz uma coisa, né, que ele diz, por exemplo, ele diz, o primeiro pensamento que nos vem quando se formula uma lei ética da forma você deve e daí? Se eu não fizer? Então, já é uma clara derrisão contra o Kant, né, que é fundamentalmente uma ética do dever. Né? E daí? E se eu não fizer? Da vontade enquanto portadora do que é ético, não se pode falar. Se a boa ou má volição altera o mundo, só pode alterar os limites do mundo, não os fatos. Não o que pode ser expresso pela linguagem. Como também o mundo, com a morte, não se altera, mas acaba. E ele fala um pouco da morte, que é interessante, porque o Heidegger vai fazer lá no Ser para a Morte, né, em Ser e Tempo, ele vai fazer uma afirmação muito semelhante, quando ele diz, o Wittgenstein diz, a morte não é um evento da vida, a morte não se vive.
Porque para viver a morte eu precisaria estar vivo. Então não tenho como fazer essa experiência. Claro, supondo, a não ser que eu suponha que existe uma vida após a morte, que, portanto, eu possa fazer a experiência da passagem, né? No que claramente ele parece não acreditar, né? E aí ele diz: se por eternidade não se entende a duração temporal infinita, mas a atemporalidade, então vive eternamente quem vive no presente, né? Se eu entendo o presente como alguma coisa de atemporal, né? Eu posso entender essa experiência como uma experiência de atemporalidade, né? A imortalidade temporal da alma, ou seja, sua sobrevivência eterna ainda após a morte, não apenas não está de modo algum assegurada, então retoma essa questão, né? Que são as questões metafísicas fundamentais, né? Mas, acima de tudo, essa suposição absolutamente não se presta ao que com ela sempre se pretendeu. Pois há enigma que se resolva por obra de minha sobrevivência eterna? Pois não é essa vida eterna tão enigmática quanto a vida presente? A solução do enigma da vida no espaço e no tempo está fora do espaço e do tempo. Não são problemas da ciência natural o que se trata de solucionar. Então, se não são problemas da ciência natural, então não pode haver solução para elas, né? Então, eu hoje quis muito trabalhar essa parte mística, né? Porque isso estava gerando muitas questões, né? Eu queria também, talvez, perdão, tem uma outra passagem. Então, por exemplo, existem algumas proposições que 4.11. Ai, meu Deus. Esse documento ele está todo. Está vendo? A totalidade das proposições verdadeiras é toda a ciência natural, ou a totalidade das ciências naturais. A filosofia não é uma ciência natural. A palavra filosofia deve significar algo que esteja acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. Eu estava me referindo a essas passagens. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Então, ela apenas faz esse esclarecimento lógico dos pensamentos. O resultado da filosofia não são proposições filosóficas, mas é tornar proposições claras. Cumpre a filosofia tornar claros e delimitar precisamente os pensamentos. Essa tradução está horrível. Que se, caso contrário, esses pensamentos serão turvos e indistintos. E aí aqui é esse daqui, ó. Cumpre a filosofia
delimitar o pensável e, com isso, o impensável. Né? Então, é delimitando o que é pensável que, por oposição, eu defino o que é o impensável. Cumpre-lhe determinar o impensável de dentro, através do pensável. Eu não tenho como ir fora. Né? Ela, a filosofia, significará o indizível ao representar claramente o dizível. Tudo o que pode ser, em geral, pensado, pode ser pensado claramente. Tudo que se pode enunciar aussprechen, expressar, né? Tudo que se pode se expressar claramente. E aí aqui tem uma coisa muito, né? Mas eu vou meio que parar por aqui, né? É quando ele diz: a proposição pode representar toda a realidade, mas não pode representar o que deve ter em comum com a realidade para poder representá-la, a forma lógica. Né? Então, ele vai trabalhar essa ideia de que a forma lógica é aquilo que há em comum entre a representação e a realidade. Só que essa forma lógica, ela não pode ser representada, porque ela é condição de possibilidade da representação. Então, essa forma lógica ela é um pouco mística também. Né? Para podermos representar a forma lógica, deveríamos poder nos instalar com a proposição fora da lógica, quer dizer, fora do mundo. Então, perceba, quando ele diz fora do mundo, para ele isso quer dizer fora da lógica. Percebe, Francisco? Quer dizer, o que é o conceito dele de mundo? Né? Fora do mundo quer dizer fora da lógica. Tudo que é fora da lógica é fora do mundo para ele. A proposição não pode representar a forma lógica. Esta forma se espelha na proposição. O que se espelha, que é um conceito bem obscuro, né? O que se espelha na linguagem, essa coisa de espelhar, né? Esta não pode representar. O que se exprime na linguagem, nós não podemos exprimir por meio dela. Aí aparece esse mostra aqui. Ó. A proposição mostra a forma lógica da realidade. Ela exibe. Então, de novo, vem essa oposição entre expressar e mostrar. O que não se expressa se mostra. Então, a forma lógica, ela é meio mística. Por quê? Porque ela não se expressa, ela não é exprimível, mas ela se mostra. Né? A proposição mostra a forma lógica da realidade. Né? Aí vem a preposição 4.1212, né? 4.1212, que é uma proposição muito importante. O que pode ser mostrado não pode ser dito. Was gezeigt werden kann nicht gesagt werden. Então, aparece essa oposição entre dizer e mostrar. Né? Então, você pode dizer que isso que está fora do mundo se mostra, pode se mostrar, mas não pode ser expresso, não pode ser dito. Professor, uma outra dúvida também. Esse mostrar, o quanto que seria dizer também para a vítima? Tipo, por exemplo, a música, a arte, em geral, ela pode mostrar esse místico, ou ela também seria uma linguagem, e aí ela cairia nas questões de tratados e não poderia dizer o místico, né? O fato de haver a arte e a música como linguagem também poderiam mostrar o místico, mas elas mesmas não seriam uma expressão desse místico. Não, bom, mostrar e dizer são absolutamente irredutíveis um ao outro. Essa é uma das grandes oposições no Wittgenstein. A questão de saber se a música, se as artes podem mostrar, não saberia te responder essa pergunta. Eu teria que estudar mais para saber como é que o
o Wittgenstein entende isso. Aqui no Nossa, sem problema. Tratatus, eu acho que não tem uma tematização sobre isso, mas certamente nos textos posteriores dele, sim. Pessoal, eu vou interromper aqui, já estou extrapolando o horário, então vou interromper a gravação aqui.